No coração da nossa Porto Alegre, encravada entre a agitação da cidade que não parava de crescer, a Rua Arvoredo guardava um segredo. Era uma rua como tantas outras, com suas casinhas simples e moradores comuns. Mas por trás das janelas fechadas e sorrisos educados, um horror indizível se escondia. Essa história que você vai conhecer não é para os fracos. É uma crônica de crueldade, ganância e o lado mais obscuro da alma humana. Uma história que, mesmo hoje, ecoa pelos corredores do tempo, sussurrando seus horrores para aqueles que têm coragem de ouvir. A década era 1860. O Brasil, ainda um império jovem, lutava com suas próprias contradições. Enquanto a elite se esbaldava em bailes suntuosos e jantares extravagantes, as ruas contavam uma história diferente. Era um tempo de oportunidades, mas também de desigualdade, onde a linha entre a decência e o desespero era tênue como um fio de cabelo. E foi nesse caldeirão de esperança e desespero que o mal fincou raízes na Rua Arvoredo. Poucos podiam imaginar que, sob a fachada de normalidade, um pesadelo estava se formando. Um pesadelo que começaria com um sumiço misterioso e se transformaria em um dos capítulos mais macabros da história criminal brasileira. Prepare-se, pois a jornada para o coração da escuridão está apenas começando. Para entender a verdadeira dimensão do horror que se abateu sobre a Rua Arvoredo, precisamos primeiro voltar no tempo. A Porto Alegre do século XIX era uma cidade de contrastes, um retrato do próprio Brasil. Era um centro portuário vibrante, alimentado pelo comércio e pela promessa de prosperidade. Imigrantes europeus desembarcavam aos montes, atraídos pela promessa de uma vida melhor. Mas a realidade era muitas vezes cruel. As ruas, com seus paralelepípedos irregulares, ecoavam com o burburinho de comerciantes, carroças puxadas a boi e o vai e vem constante da vida cotidiana. Os lampiões a gás, recém-instalados, lançavam um brilho fraco sobre a cidade, criando sombras longas e misteriosas que pareciam esconder segredos. A promessa de riqueza atraía não apenas trabalhadores honestos, mas também oportunistas, ladrões e almas penadas. Era um caldeirão de ambições, frustrações e desejos ocultos. As autoridades, sobrecarregadas e muitas vezes corruptas, lutavam para manter a ordem. A justiça era lenta e frequentemente favorecia os ricos e poderosos. Para muitos, a única lei era a da sobrevivência. Foi nesse cenário volátil, onde a esperança se misturava ao desespero, que a tragédia da Rua Arvoredo se desenrolou. Uma tragédia que chocaria a cidade até o seu âmago e revelaria a face sombria que se escondia sob o verniz da civilidade. No centro dessa história macabra, encontramos José Ramos, o açougueiro da Rua Arvoredo. Um homem de aparência comum, José era conhecido por seu temperamento calmo e por sua carne de primeira. Mas por trás da fachada de cidadão exemplar, um segredo terrível se escondia. José Ramos era, na verdade, um predador. Ele atraía suas vítimas, geralmente viajantes solitários e trabalhadores em busca de emprego, com a promessa de abrigo e trabalho. Homens e mulheres desesperados, buscando uma vida melhor, caíam nas garras do açougueiro. Poucos desconfiavam da verdadeira natureza do homem que os recebia com um sorriso fácil e palavras gentis. Ao lado de José, atuavam seus cúmplices. Catarina Palce, sua esposa, uma figura enigmática com um olhar frio e calculista, e Carlos Klausner, um homem de passado nebuloso e olhar evasivo. Juntos, eles formavam um trio mortal, unidos por laços de sangue, ganância e uma completa falta de remorso. Catarina, com sua lábia afiada e aparente gentileza, era responsável por desarmar as vítimas, oferecendo-lhes comida, bebida e um lugar para descansar após sua longa jornada. Enquanto isso, Carlos Klausner, a sombra de José Ramos, cuidava da logística macabra, garantindo que os gritos das vítimas fossem silenciados para sempre. O que tornava os crimes da Rua Arvoredo ainda mais perturbadores era a frieza com que os corpos eram descartados. José Ramos,
com a habilidade de um açougueiro experiente, transformava suas vítimas em mercadoria. A carne humana, cuidadosamente preparada e temperada, era então vendida como linguiça e outros produtos cárneos. Os moradores da região, alheios à verdadeira natureza dos produtos que compravam, elogiavam o sabor e a textura da carne. Ninguém desconfiava que, por trás da fachada de normalidade, um segredo macabro se escondia. A casa na Rua Arvoredo havia se tornado um matadouro humano, onde a vida era negociada a preço de banana. A cada vítima, o trio se tornava mais audacioso, mais confiante na impunidade. Afinal, quem suspeitaria de um simples açougueiro e sua família? Mas a arrogância, como costuma acontecer, seria a sua ruína. O cheiro nauseabundo que emanava da casa na Rua Arvoredo era o prenúncio da verdade. Inicialmente, os vizinhos acreditavam ser apenas o odor desagradável, porém comum, de um açougue. Mas com o tempo, o odor se intensificou, tornando-se insuportável. Além disso, os constantes desaparecimentos na região começaram a gerar boatos e desconfianças. As autoridades, inicialmente relutantes em investigar um cidadão respeitável como José Ramos, foram finalmente forçadas a agir. A pressão popular alimentada por boatos e pelo medo crescente era grande demais para ser ignorada. Uma batida policial na casa na Rua Arvoredo revelou a verdadeira extensão do horror.